Tudo bem? Eu estou aqui na minha casa, né, respeitando a ideia de tentar ficar mais em casa e evitar a circulação por conta do coronavírus. E a ideia desses vídeos e desse canal é um pouco pensar, claro, apresentar conteúdos das ciências humanas e também, obviamente, falar do que a gente está vivendo hoje, né? Temas contemporâneos, modernos sobre nossa vida, o que está acontecendo e o que isso tem a ver com a sociologia, com as ciências humanas, tanto pensando nas avaliações de vestibular, Enem, por aí vai, até, claro, simplesmente para aprender alguma coisa ou para refletir sobre algum assunto da nossa vida, da nossa sociedade. Então, pensando até nessa ideia de que agora a gente tem que ficar restrito ou evitar sair, né, na rua, em lugares de aglomeração, isso leva a um tema sociológico, né, que é pensar a socialização. Ou seja, desde que a gente nasce até o nosso último dia de vida, a gente é socializado. A sociedade está ali colocando para a gente como a gente deve ser, né? Pensar nossa família, faz uma socialização chamada de primária, né? Porque é a primeira mesmo. Então a gente aprende com a família coisas básicas, a caminhar, a se vestir, a se alimentar, a educação, né? Pensar, pai e mãe ensinam a cumprimentar as pessoas, ensinam regras básicas de convivência em sociedade. Depois a gente vai ampliando esse círculo, né? A gente vai para escola, a gente vai ou para creche, né? Quando você é um bebê ainda. Depois vai para escola, igreja e por aí vai esse círculo, né? Daí uma socialização secundária, ou seja, quando a gente amplia a nossa vivência para além da família e começa a conviver com outros grupos. Nesse sentido, então, a socialização tem a ver com o processo de aprender valores, comportamentos, pensamentos da nossa cultura, da nossa sociedade, esse repasse para os indivíduos através da convivência no cotidiano, né? E aí, obviamente, o coronavírus agora tem mudado isso pra gente, né? Por quê? Porque a gente não pode mais simplesmente sair na rua, né? Então, as recomendações médicas aí são para evitar lugares com muita aglomeração, para tentar evitar a transmissão do vírus, limpar e higienizar bem as mãos, evitar coisas que para nós, isso é curioso, né? Desde o Sérgio Buarque de Holanda aí, talvez o grande clássico que ficou marcado por discutir essa questão de como é o brasileiro, né? Como é essa socialização, o que é ter uma cultura de um brasileiro. Então, desde o Sérgio Buarque, depois passando por outros autores, o da Mata, né, um antropólogo, também muito conhecido por falar um pouco sobre o jeitinho brasileiro. Então, para a gente, talvez seja até mais difícil. Inclusive, essa semana também estava, nesses últimos dias de aula, estava refletindo isso com os alunos, né? Embora ainda o coronavírus se espalhando pelo mundo aqui no Brasil não tinha chegado, então a gente estava discutindo as aulas agora aqui no Paraná estão suspensas, ou na verdade na rede pública a partir de sexta-feira, dia 20 de março, não tem aula mais. Mas então, inclusive hoje eu fui na escola de manhã, né? E já tinha pouquíssimos alunos. Isso mudou então a nossa socialização, né? Uma situação como essas de pandemia muda então o básico da nossa vida. Então pensar que, por exemplo, a gente teve que parar de ter comportamentos típicos da nossa cultura, especialmente não só pelo Sérgio Buarque que eu falei, o da Mata, mas pensar estrangeiros, né? Se você já teve a oportunidade de acompanhar, de falar com um estrangeiro ou mesmo acompanhar no YouTube, por exemplo, Pula Muralha, né? Um canal de uma chinesa que mora há alguns anos já no Brasil, quase 10 anos, e ela relata um pouco dessas diferenças culturais, geralmente no canal dela, da China, do Brasil. Então ela ou outros canais de estrangeiros hoje de estrangeiros que moram no Brasil, relatam muito isso, né? Que uma primeira coisa que eles percebem é essa informalidade de nós brasileiros e a modo como a gente trata as pessoas, não só falando, mas também a ideia da gente tocar muito nas pessoas, apertar a mão, abraçar, beijar. Essa questão do beijo também pode ser pensada culturalmente como varia no nosso país, né, no Brasil. Tem lugares em que no Brasil as pessoas dão um beijinho, tem lugares que as pessoas dão dois beijinhos para cumprimentar, e tem lugares no Brasil que as pessoas dão até três beijinhos, né? Então isso é uma curiosidade para a gente pensar. Eu, por exemplo, eu lembro de uma vizinha que eu tinha que, quando ela ia cumprimentar alguém, assim, tipo um adolescente, ela dava três beijinhos, ela dizia que o terceiro era para dar sorte para casar, né? Então, mesmo isso, a gente pode pensar que muda ao longo do país. Claro, isso agora deve ser evitado, né? Para evitar o contato com as pessoas, isso inclui abraçar, beijar, apertar a mão. Então, olha só, isso que a gente aprendeu ao longo da nossa vida inteira, de ter esse comportamento, ser socializado para ser assim, para falar, para apertar a mão, para dar beijinho, para abraçar as pessoas, isso agora tem que ser evitado, né? Então é um momento aí de mudança da socialização, né? Nesse caso do padrão cultural de contato com as pessoas. Então olha o que a gente pode pensar a partir do coronavírus, né? Uma situação de exceção na nossa vida está mudando então os nossos hábitos, né? A gente tem que, claro, a questão da higienização das mãos também, se preocupar com álcool gel, lavar a mão com água e sabão também, coisas desse tipo, que, claro, em geral já são pensadas como hábitos culturais indicados, que deveriam ter, mas isso é reforçado nesse momento também.
Então, olha só, um vírus aí está mudando o nosso comportamento, está levando a gente a refletir e repensar a nossa forma de cumprimentar, socializar e vivenciar com as pessoas. Então, isso certamente é algo que muda ou tem mudado a nossa experiência de vivência em sociedade. E talvez é interessante pensar que isso pode trazer consequências para o futuro, né? Talvez esses hábitos, quem sabe, alguns até possam ficar, no sentido de intensificar o uso do álcool gel, de espalhar em ambientes públicos a possibilidade de você higienizar as mãos com álcool gel. Talvez isso no futuro possa também trazer consequências permanentes, digamos assim, para os nossos hábitos aqui no país e em outros países também, da preocupação sanitária e de higiene e tudo mais. E esses nossos, essa maneira de cumprimentar, claro, a tendência é que depois do surto do coronavírus, as coisas voltem ao normal, as pessoas voltem a cumprimentar, a dar beijinho no rosto, a apertar a mão, a abraçar. Para ver o quanto isso é forte, né? Mesmo com essas recomendações, enquanto os atletas, por exemplo, não pararam, isso saiu reportagens aí no final de semana, atletas ainda jogaram, né, no último final de semana aqui no Brasil, no futebol, por exemplo. E aí, mesmo com o estádio vazio, os jogadores no início, né, com a recomendação de não apertar as mãos das pessoas, deram cumprimentos, né, só encostando o antebraço aqui, o braço e tal, ou então, sei lá, às vezes teve alguns casos, até na sala de aula um dia eu cheguei, um aluno me cumprimentou só com o pé, né, tocando os pés, enfim. Então, as pessoas às vezes pensam nisso, tomam um cuidado, mas quando no jogo de futebol, no último final de semana, o cara fazia um gol, o que acontecia? Ele corria, abraçava os outros, apertava a mão, cumprimentava. Então, ou seja, aquela orientação que a princípio a pessoa tinha ter recebido de evitar esses contatos por conta do coronavírus, a socialização é um negócio tão forte que não é simples, né? A pessoa não basta ter a consciência do que ela está fazendo, mas ela se reproduz, então eles acabaram tomando, né, tendo esse ato falho aí, digamos assim, de tocar os companheiros de futebol ali, por conta da emoção do gol. Então olha como a socialização é poderosa, mostra aí, para usar um conceito psicológico, né, digamos assim, a ideia do inconsciente, né, é algo que a gente vira um comportamento automático, então de fato vai ser difícil nos próximos dias aí a gente readquirir esses hábitos de evitar cumprimentar as pessoas muito próximas, falar muito próximo, de tocar nas pessoas, mas é algo que a gente vai ter que ir se adaptando, né? Então isso tem tudo a ver com sociologia, reaprender uma nova etiqueta, digamos assim, um novo padrão de comportamento para passar por esse período e evitar a contaminação. Então, obviamente, isso é pensar sociologicamente, é trabalhar a ideia de socialização no vídeo de hoje. Espero que todo mundo esteja bem, vamos tomar cuidado aí e reaprender os nossos hábitos para enfrentar o coronavírus. Valeu, até a próxima.